E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 1º de abril, estamos iniciando mais um mês. Possa ser um mês abençoado para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Lembrando que aqui no canal, todas as terças e quintas tem live, 4 horas da tarde, então a gente vai estar aqui ao vivo hoje, terça-feira. Aguardo vocês. Olha, nesse conteúdo de agora, claro, vamos entrar no clima da Libertadores. Amanhã tem Botafogo e Universidade de Chile, a estreia do Fogão na Libertadores, e teremos casa cheia, tá? Temos notícias ruins. O Bastos está fora, o Savarino também está fora. Lembrando que para lateral esquerda amanhã a gente só tem o Alex Telles, vou explicar isso para vocês. Então temos algumas notícias ruins aí em relação a desfalques para essa partida amanhã. Qual será o time titular? Tem algumas alternativas, algumas opções para o técnico Renato Paiva que eu quero conversar com vocês. Claro, e para fechar quero falar também sobre Cristaldo, jogador do Grêmio. O Botafogo tem interesse nesse atleta também, analisa a possibilidade de trazer esse jogador para compor elenco. Vale a pena? O Cristaldo seria uma boa opção para o elenco do Botafogo? Vou dar minha opinião. Tudo isso agora, mas antes, peço para vocês aquela moral, gente. É de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês. Participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu já abro conversando com vocês sobre Botafogo e Universidade do Chile. Amanhã é a estreia do Botafogo fora de casa, 9h30 da noite, é o jogo da Globo. E a casa vai estar cheia, tá todo mundo querendo ver o campeão da América. Inclusive, né, o Universidade de Chile está há 3 anos fora da Libertadores, então a sua torcida está com saudade de ver sua equipe nessa competição. Então, cara, só para vocês terem uma ideia, 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada somente para sócio. É isso mesmo, o Estádio Nacional amanhã estará lotado. Inclusive, ontem, segunda-feira, 8 horas da noite, abriu a venda para o público geral. Como eu disse, 30 mil só para sócio de forma antecipada. E ontem abriu para o público geral, então provavelmente teremos ali o estádio lotado. A torcida do Botafogo pode comprar o ingresso pelo .ticket.com, R$300 o valor. 2.000 lugares para a torcida do Botafogo, que vai ali vai entrar pelo portão Pacífico Lateral Norte. Então, gente, amanhã casa cheia e eu quero falar com vocês sobre isso. Porque os relacionados para essa partida de amanhã, temos algumas notícias ruins. Primeiro, o Bastos está fora. Cara, a gente não sabe, de fato, o Botafogo não divulga muito, né, o que está acontecendo com os jogadores no DM, mas o Bastos, a sensação que eu tenho é que ele pode estar sendo poupado ali para ele ficar 100% mesmo, já que a zaga do Botafogo hoje com o Jair e com o Barbosa passa uma certa segurança. A gente não tem o desespero que a gente tinha no ano passado, né? Quando esses jogadores não jogavam, a gente dependia do Walter, a gente dependia de algumas situações ali que deixava a gente um pouco nervoso. Hoje não, hoje o Botafogo tem o Jair, hoje o Botafogo tem o David Ricardo, que talvez possa quebrar o galho na lateral esquerda se precisar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então eu acho que o Botafogo ele está deixando o Bastos ali 100%, sem forçar a barra, porque tem a confiança no Jair também ao lado do Barbosa. Então eu prefiro assim, eu prefiro que o Bastos, para voltar, que ele volte 100%, para ele não sentir de novo. E a gente não está em desespero em relação à zaga, a gente está tranquilo com o que a gente tem. Claro, o Bastos faz falta, mas que volte 100%. O Savarino, ele não viajou, ele vai passar por exame
e está ali em xeque uma lesão. Provavelmente no jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o Savarino possa ter sentido alguma coisa, ele vai passar por exame. O Botafogo não entrou em detalhes, então Bastos e Savarino fora. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, muita gente está por fora. Amanhã na lateral esquerda, a gente só tem o Alex Telles. Por quê? O Marçal, ele já está regularizado, mas ele ainda não vai para o jogo. E o Cuiabano está suspenso. Ele foi expulso na final da Recopa Sul-Americana contra o Racing. No primeiro jogo, ele cumpriu no jogo de volta, mas nesse caso, a expulsão direta são 2 jogos de suspensão. Então o Cuiabano vai ter que cumprir mais um. Então amanhã o Cuiabano também está fora e a gente ali só tem o Alex Telles. Se precisar, eu acredito que o David Ricardo, o zagueiro pela esquerda, reserva, ele consegue fazer essa função também de lateral esquerdo. Então são algumas baixas para essa estreia amanhã, que pode fazer falta, principalmente o Savarino, o Bastos, e a gente tem que prestar atenção nessas situações. Qual será o time amanhã titular, já que o Botafogo tem esses desfalques aí? Cara, tem algumas opções. Primeiro, eu acho que ele vai colocar no lugar do Savarino o Matheus Martins. Eu acho que o Matheus Martins, ele entrou bem no último jogo aí contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, e já tinha jogado bem contra o Racing na final da Recopa Sul-Americana, no segundo jogo. Teve um determinado momento do jogo que o Matheus Martins jogou bem. Eu acho que ele vai colocar o Matheus Martins. Mas por que ele não coloca o Santiago Rodrigues? Porque o próprio Renato Paiva deu uma entrevista depois do jogo contra o Palmeiras, dizendo que o Santiago Rodrigues ainda está mal fisicamente, precisa de ritmo, ainda não está 100% fisicamente. Eu cheguei a falar isso aqui no canal semana passada, que ele sente algumas dores ali musculares. Então, o próprio treinador do Botafogo está deixando claro que o Santiago Rodrigues, ele está mal fisicamente, então não acredito que ele comece como titular amanhã. Eu acho que ele vai colocar o Matheus Martins. Tem outras opções também. Se ele quiser ser um pouco mais defensivo, e já que o jogo é fora de casa, ele pode colocar o Newton, adiantar o Marlon Freitas junto com o PK e deixar ali um pouco mais atrás o Newton junto com o Gregory e jogar com o Arthur e o Igor Jesus lá na frente. O Botafogo ganharia com chute de fora da área, aproximação, seria um time mais defensivo, saindo pelas laterais. Os nossos laterais, tanto o Vitinho quanto o Telles, teria muita liberdade, então tem essa possibilidade também. Talvez ele possa colocar o Newton no meio campo, adianta o Marlon Freitas com o Patrick de Paula, deixa o Newton ali com o Gregory, bota lá na frente o Arthur junto com o Igor Jesus, e os laterais teria liberdade para subir, e o Botafogo ganharia também com chute de fora da área, mas seria um Botafogo mais defensivo. E tem uma outra possibilidade também, cara, que aí eu gostaria que ele fizesse, mas eu acho que ele não vai fazer. Eu entraria amanhã com o Jefinho no lugar do Savarino. Eu não sei se o Jefinho está bem fisicamente, mas se ele tiver 100%, eu colocaria o Jefinho no lado esquerdo ali, porque a gente precisa de um jogador rompedor, aquele jogador do drible. Tá faltando isso, aquele ponta mais agudo. Então eu tô sentindo falta nesse time do Botafogo daquele ponta rápido, daquele ponta agudo, daquele ponta rompedor, do drible. E o Jefinho é esse cara. Eu colocaria o Jefinho, tem que ver se ele está bem fisicamente. Então são algumas opções que o técnico Renato Paiva tem. A gente vai ter que aguardar amanhã ali na hora do jogo para saber o que pensa o treinador português. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. O Cristaldo, jogador do Grêmio, né? Meio campista, vale a pena fazer um investimento nele? Seria um bom reforço para compor elenco? Vou dar minha opinião. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui para a gente finalizar, lembrando a vocês que hoje, terça-feira, ainda teremos uma live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais.
eu conto com a ajuda de vocês. Olha, informação do Wellington Arruda, o Botafogo, a diretoria analisa uma investida no meia paraguaio Cristaldo, jogador que está sem espaço no Grêmio, de 28 anos de idade. A diretoria do Botafogo estuda a contratação de mais um meia de criação, lembrando que tem algumas opções aí nesse momento no mercado, o Cauli, jogador do Bahia, e agora o Cristaldo. Semana passada eu cheguei a falar do Cristaldo aqui também, né? Eu falei do Felipe Anderson, eu falei do Coronado, falei do Cristaldo, falei de alguns meias aí que o Botafogo poderia olhar nesse mercado interno. E agora o nome do Cristaldo é um nome forte também. Ele que tem contrato com o Grêmio até 2026, mas ele não quer renovar e ele acabou perdendo espaço. Só que tem um detalhe, o Atlético Mineiro no começo do ano tentou a contratação dele e o Grêmio pediu na época 45 milhões de reais. E aí eu tenho certeza que o Botafogo não vai pagar isso tudo, teria que ser um valor ali um pouco mais baixo. Nessa temporada o Cristaldo tem 10 jogos com a camisa do Grêmio, 2 gols e uma assistência. Olha, dando minha opinião sobre o Cristaldo, é um bom jogador, vale a pena o investimento? Seria um jogador interessante para compor elenco? Cara, acho que sim, tá? Primeiro a gente tem que ver o seguinte, vai trazer os dois? Vai trazer o Cristaldo e vai trazer o Cauli? Eu acredito que não. Eu acredito que o Botafogo possa escolher um. Eu acredito que só venha os dois se alguém tiver de saída. Por exemplo, o Danilo Barbosa, o Alan. Se alguém estiver saindo do Botafogo, talvez possa vir os dois. Mas eu não acredito. Eu acredito que o Botafogo deva tentar ou o Cauli ou o Cristaldo. Sendo assim, aí eu já vou ser sincero com vocês. Eu prefiro o Cauli. Por quê? Porque eu acho o Cauli mais interessante como jogador e ele conhece o Paiva, gosta do Cauli. Então isso seria uma boa situação ali para o Botafogo. Agora, características dos jogadores. Eles se parecem muito, né? A dinâmica é a mesma. Ocupam ali o meio todo, o círculo do meio todo, pelo meio todo, né? Os dois são os jogadores versáteis. E assim, o Cristaldo, ele é um pouco mais lento. Ele é um pouco mais lento do que o Cauli. Mas ele é aquele jogador que circula pelo meio campo todo, assim como o Cauli faz. As características são até parecidas. Só que eu acho o Cristaldo um pouco mais lento do que o Cauli. São gostos, né? Tem gente que gosta do Cristaldo, tem gente que prefere o Cauli. Tem gente que prefere o Cauli e não gosta tanto do Cristaldo. Eu acho os dois muito interessantes. Mas se for para escolher um, eu prefiro o Cauli por já ter trabalhado com o Renato Paiva. Então, cara, se for para escolher, eu fico com o Cauli, mas o Cristaldo é um jogador bem interessante também, é aquele jogador dinâmico, é aquele jogador formiguinha, que circula pelo meio campo todo. O que o Cauli vai fazer, ele vai fazer também, só que eu acho ele um pouco mais lento, como eu disse, do que o Cauli. Olha, e pra gente fechar, 2 notícias rapidinhas. O Maestriani, ele já foi anunciado pelo Botafogo como reforço e já está no bid e já pode estrear com a camisa do Botafogo, provavelmente, talvez amanhã, não sabemos, ou sábado contra o Juventude pelo Brasileiro. E o goleiro John agora é oficial, o goleiro John renovou o contrato com o Botafogo até 2028, goleiro titular, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fiquem com Deus. Boa terça-feira, tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, tudo que for saindo durante o dia, a gente conversa logo mais, aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.